Bom dia, turminha, tudo bem? Vamos continuar as nossas aulas aí de ótica, né? Ó. Hoje eu vou falar aí a respeito da reflexão da luz, espelhos planos, tá? Então, ó, primeiro, né? Ó, aqui nós vemos aí uma imagem, né? De uma mulher, né? E tem uma reflexão dela aqui, ó, no vidro, tá? Então isso daqui não é um espelho, né? É um vidro, mas parte da luz que sai dela reflete nesse vidro, né? Ó, e retorna. Então, por isso que nós temos aí uma imagem dela, né? E a outra parte, tá, gente? Ela atravessa o vidro. O vidro ele é transparente, né? Então ele deixa passar essa luz aí para o lado de fora. Então vamos supor, ela poderia ver uma imagem dela no espelho, né? No vidro, desculpem. E as pessoas que estão lá do lado de fora também poderia ver uma imagem dela, tá? Então, ou seja, parte dos raios são refletidos, né? E a outra parte é refratada. O que é refratar, tá, gente? É a luz passar de um meio para outro. Então vamos dizer, nesse caso, a luz está partindo dela, está no sendo propagada no ar, atravessa o vidro e vai para o ar, para o lado externo, tá? Então, ó, estão ocorrendo aí esses dois fenômenos, né? Fenômeno da reflexão, tá? No qual a luz ela incide na superfície e retorna para o mesmo meio, né? E está ocorrendo o fenômeno da refração, em que a luz ela passa pelo vidro, né? Ó, e atravessa, vai para outro meio, né? Ó, tá ok? Esses fenômenos, tá, gente, não acontecem de maneira isolada, tá? Sempre nós vamos ter uma parte que está ocorrendo um fenômeno e uma outra porcentagem está ocorrendo outro tipo de fenômeno aí, tá bom? Gente, ó, nós temos dois tipos de reflexão, né? Reflexão regular e a reflexão difusa. A reflexão regular, ó, como o próprio nome diz, né? Você vê que os raios eles vão ter uma uniformidade aqui, ó. A hora que eles refletem, eles saem, né? Se eles chegam paralelos, eles continuam paralelos a hora na reflexão, tá bom? Isso acontece, tá, gente? Por quê? Porque essa superfície é uma superfície plana, polida, né? Quanto mais plana, mais polida for a superfície, melhor vai ser, mais refletiva, vamos dizer, vai ser essa superfície, tá ok? Então, um exemplo, né, que acontece isso, né, os espelhos, né, gente, tá? Reflexão difusa acontece em superfícies irregulares. Então, na reflexão difusa, gente, você percebe que os raios estão chegando paralelo, só que depois que passa por ela, há um espalhamento desses raios. Os raios vão para todas as direções aí, tá? Então, isso daí acontece em superfícies irregulares e porosas, tá? Quais são exemplos de superfícies assim, tá? Esse papel que vocês estão vendo, tá, gente? Seria um exemplo de superfície irregular e porosa, tá? A nossa pele, né? Enfim, tá? A gente consegue visualizar os objetos, tá, gente? Exatamente por causa da reflexão difusa. Então vocês só estão vendo a imagem aí, ó, porque acontece reflexão difusa aí no papel, tá certo? Aquilo que eu comentei com vocês, tá, gente? Não existe reflexão regular de 100% dos raios incidentes. Não acontece, tal. Uma parte é, acaba sendo refletida, né? Uma parte tem absorção, enfim, né? Acontecem diversos fenômenos aí. Então você falar que essa superfície vai refletir 100% dos raios, não acontece, tá? Ela pode refletir em 98%, 99%, mas 100% ela não vai refletir, tá? Uma parte esses raios podem ser absorvidos, uma parte pode ser refratado, né? Enfim, tá ok? Pessoal, aqui nós temos aí uma imagem, né, do Rio Amazonas, em que ocorre aí a reflexão, né, ó, das árvores aí, tá? Aqui, gente, é um exemplo disso daqui que eu falei para vocês. Acontece a reflexão, só que a luz que chega, tá, gente, ela também entra dentro do lago, tá? Então ela também se refrata, tá?
passagem da luz do ar para a água. Quando a luz passa de um meio para o outro, nós falamos que está ocorrendo aí a refração, tá certo? Pessoal, leis da reflexão, né? Perceba aqui que eu falei que acontece isso de maneira regular, né? Ó. Então o raio ele vem por aqui, você tem aqui o raio incidente, ele está batendo nessa superfície refletora que nós falamos, tá, gente? Vocês podem pensar aí em um espelho, tá? E ele reflete. Então nós temos o raio incidente e o raio refletido. Bem aqui nesse ponto, tá, gente, que a gente poderia colocar um I aqui, que é o ponto de incidência do raio, nós traçamos a reta normal, tá? Então essa reta, ela tem que ser perpendicular à superfície refletora, tá? O que que acontece, tá, gente? Esse ângulo formado aqui, ó, esse ângulo aqui, nós chamamos ele de ângulo de incidência, tá? E esse ângulo aqui, ó, aqui do outro lado, nós chamamos ele de ângulo de reflexão, tá? Ângulo de incidência é o ângulo formado entre o raio incidente anormal e o ângulo de reflexão é o ângulo formado entre o raio refletido e anormal também, tá? Primeira lei, pessoal, tá falando aí que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido fazem parte de um mesmo plano. Está representado aqui, ó, por essa cor aí um pouco mais clara, aí, um azul clarinho, né? Ó, tá? Eles fazem parte de um mesmo plano, tá? São coplanares, aqui, ó, tá? Segunda lei, o ângulo de incidência ele vai ser igual ao ângulo de reflexão, tá? Essa lei, tá, gente, não vale só para superfícies lisas, assim como essa. Serve para qualquer superfície, tá? Depois eu dou um exemplo aí de outras superfícies em que essa lei aí continua sendo válido, tá? Continuando aí, gente. Nós temos aí o espelho plano, né? Espelho plano. Como é que eu faço a construção de uma imagem, né, gente? Vamos dizer que a pessoa está olhando esse ponto P por reflexão nesse espelho, tá, gente? O espelho tá aqui, ó, tá? É esse aqui que é o espelho, tá bom? Então, ó, esse ponto P, gente, eu poderia colocar ele aqui dentro. Tomem cuidado, tá, gente, que quando você vai fazer isso daqui, ó, você tem que medir, tem que dar aí uma mesma distância, ó. Então aqui tá dando aí 2,7 centímetros, né, ó. Aqui para dentro também tem que ter aí essa mesma distância aí, 2,7 centímetros aí também, tá bom? Aí você constrói aqui o seu ponto, esse daqui seria a imagem desse objeto P, tá? Você desenha, né? A partir desse ponto, ó, você desenha retas. Lembrando que tem que ser linhas tracejadas dentro do espelho, tá, gente? Tem que ser linhas tracejadas e depois você desenha a linha normal, tá? Ó, a linha inteira. E aí você faz aqui, ó, mesma coisa, tá? Em um outro ponto qualquer, de maneira que os seus olhos aí estejam entre essas duas linhas aí, né? Ó, os olhos da pessoa que está enxergando esse objeto. Tem que estar entre essas linhas aí, né? Aí, gente, olha lá, ó. É só você ligar as linhas que você fez, você ligar aqui até o ponto P, ó, tá? Você traça aqui, ó, né? Automaticamente, gente, aqui eu já estou obedecendo o critério de o ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão, tá? Tanto faz aqui quanto aqui, ó, certo? Então a pessoa, ela ela consegue enxergar esse ponto P por reflexão nesse espelho aí, né? Ó, tá? Esse ponto P, gente, nós falamos o seguinte: aonde nós temos
realmente aqui o objeto, né? Ó, tá? E aqui seria uma imagem dele. Tá? Então, ó, ponto P seria ponto objeto. O ponto P', né, aqui, seria o ponto imagem. Né? Como é que eu sei que é o ponto objeto e é ponto imagem? Ponto objeto, tá, gente, ele é formado por raios mesmo. Tá certo? Ele é formado aí por raios. E ele é vértice de raios que atingem o sistema óptico. Então você vê aqui, ó, esses raios não estão atingindo esse sistema óptico aqui, ó, então ele é ponto objeto. E o P'? Ele é vértice de raios que emergem do sistema óptico, estão saindo do sistema óptico. O sistema óptico aqui é o espelho, tá, gente? Ok? Então, ó, estão saindo dele, né? Então ele seria um ponto imagem. Como que eu sei se é ponto real ou se é ponto virtual? Aí que nós vamos falar aí dessas linhas cheias, né? Ó. Linha cheia, pessoal, seria ponto real. Linha tracejada, olha lá, o P', ele é vértice de linhas tracejadas, né? Ó, virtual, tá? Então aí que está a diferença de um para o outro. E nesse caso aqui, ó, se eu quisesse analisar, né, eu tenho aqui um espelho, aqui eu tenho como se fosse uma lupa, né, gente, ó, e os raios paralelos são convergidos, tá? Então o que que acontece, tá, gente? Esse ponto aqui, ó, ele é vértice de raios que estão atingindo o espelho, tá certo? Se esses raios estão atingindo o espelho, ele vai ser aí um ponto objeto, tá? Só que ele é feito, tá, gente, por prolongamento de raios. Então ele é um ponto objeto virtual, tá ok? E esse ponto P? Ele é vértice de raios que saem do espelho, ó, os raios estão batendo aqui, estão indo para ele, ó. Então eles estão saindo do espelho. Então se os raios estão saindo do espelho, né, raios emergentes que nós falamos, tá, ó, então ele é um ponto imagem, tá ok? Só que ele é feito por raios mesmo, não por prolongamento de raio, tá, ó. Ele é feito por raios de luz mesmo. Então é um ponto imagem real, tá? Então aí que tá a diferença, tá, gente? É só vocês lembrarem dessas características, tá? Vocês, né, não vão errar aí se é ponto imagem, se é ponto objeto, se é virtual ou se é real. Lembrando uma coisa, tá, gente? Se o objeto é real, a imagem é virtual. Se o objeto é virtual, a imagem é real, tá? Então não tem como assim você ter aí o objeto e a imagem da mesma natureza, tá certo? Então um vai ser virtual, o outro vai ser real, tá ok? Continuando aí, pessoal. Imagem de um objeto extenso, né? Tá, eu tenho aqui uma determinada letra, né? As imagens, tá, gente? Elas têm uma mesma distância em relação ao espelho. Então, ou seja, ó, ponto 2, eu vou ter a mesma distância aqui, ó, para a imagem desse ponto 2, ó, tá? Ponto 1, esse pontinho aqui na ponta da letra aqui, ó, tá? A distância até aqui, ó, tem que ser igual à distância da imagem desse ponto 1, tá? Então ele vai vir para cá. Então o que que acontece, tá, gente? Acontece que essa imagem, ela acaba sendo revertida aí, né, ó, tá? Nós vamos formar uma imagem reversa que nós falamos, tá? Então é como se eu pegasse essa imagem, daqui a pouco eu mostro para vocês aí com espelho e tal, mas é como se eu pegasse essa imagem e dobrasse ela para cá, tá ok? Se eu dobrar essa imagem exatamente nessa linha, ela vai ficar uma sobre a outra, tá ok? Quando nós temos uma imagem, tá, gente, que ela é revertida assim, nós chamamos ela de imagem enantiomorfa, tá certo? Então, por exemplo, você tem aí uma mão esquerda, você coloca aí no espelho, você vai formar uma imagem da mão direita, né?
Então, ou seja, uma imagem revertida, né? Ó, tá certo? Então, nós falamos que é uma imagem enantiomorfa, tá? Exatamente por isso nós temos aí, né? Ó, olha lá, você tem aí uma ambulância, ela vem escrita aí na frente de maneira contrária. A hora que você vê no espelho, ó, aparece aí a imagem escrito normal, tá? Por quê? Porque no espelho você vai ter uma imagem reversa da, da, da palavra escrita aí, tá? Então, ó, nós dizemos imagem reversa, tá ok? Pessoal, campo visual. Se eu quero falar, né, para vocês, né, a pessoa olhando para esse espelho aqui, ó, qual vai ser o campo visual dela? Ou seja, o que ela vai conseguir enxergar por reflexão nesse espelho, tá? A imagem é bem parecida daquele lá de construir imagem, tá, gente? Eu tenho que colocar os olhos da pessoa, que eu vou representar aqui pela letra O, tá? Esse ponto eu tenho que colocar ele dentro do espelho, tá? Então eu tenho que medir essa distância aqui, ó. Tá dando 2,5 cm. Eu tenho que, na mesma reta, uma medição tem que ser perpendicular, tá certo, gente? Ó, eu vou ter a imagem desse ponto O, tá? Então, ó, a hora que eu for medir, tá, gente, eu não posso medir assim, tá? De uma maneira que fique inclinado a régua em relação ao espelho. Não, não. Tem que medir, ó, de uma maneira que essa distância ela seja aqui, ó, perpendicular ao espelho, ó, tá? Assim que a gente tem que medir. Então, ó, 2,5 cm, 2,5 cm, ó, eu vou achar a imagem, tá, do olho da pessoa, tá, ó. Que nós vamos chamar aqui de o O, com esse apóstrofe aqui, tá, para representar imagem. Aí, ó, fica simples. Eu faço duas retas, tá, ó. Uma passando pela parte de baixo do espelho, tá, ó. Tá aqui. E a outra, gente, ó, passando pela parte de cima do espelho. Faz tracejada dentro do espelho, né, gente? Aí depois aqui pode fazer linha cheia, tá? Aí, gente, ó. Aí já fica caracterizado o ponto aonde o ponto máximo aí, né, ó, onde essa pessoa consegue enxergar aí os objetos, tal. Então eu vou ter aqui, ó, dentro dessa região, o que a gente chama de campo visual do observador, que está representado aí de amarelo. Tá? Então, o que tiver entre as duas retas, tá, gente? Entre essas duas retas aqui, é exatamente o que a pessoa consegue enxergar. Tem vários exercícios que eles colocam pontos aqui assim, né? E alguns pontos ficam fora. Os pontos que ficarem fora quer dizer pontos que a pessoa não consegue ver por reflexão no espelho. E os pontos que estão dentro dessa região são os pontos que a pessoa consegue visualizar, tá certo? Olha aqui a questão da distância, né, que eu falei para vocês, né? A distância é a mesma. Aqui está dando 2,5 cm, aqui tem que ter 2,5 cm até a linha do espelho aí, tá bom? Depois, pessoal, vamos falar aí de translação de espelho plano. O que seria fazer translação, tá, gente? Você tem um espelho em uma determinada posição, você afasta o espelho a uma distância X, tá? Aí, gente, o que acontece? Ó? Se eu pensar nessa distância daqui até o P2 aqui, ó, vamos deixar mais claro aí. Ponto P é o objeto. Vamos dizer que esse ponto P é uma pessoa. Tá? Ela está a uma distância D do espelho, vai formar a imagem P' da pessoa aí, tá? Aí, gente, o que acontece? O espelho ele se afasta uma distância X, tá? Então, obviamente, tá, gente, que essa imagem também vai se afastar, tá? Vai formar uma nova imagem, que nós estamos falando aí de P
duas linhas aí, tá ok? Qual que seria a distância, pessoal? P até P duas linhas, né? Que distância seria essa? Eu poderia falar que essa distância, ó, P até P duas linhas, ó, seria 2D mais Y, certo? Ou eu poderia ir por aqui também, ó, nessa nova configuração aqui. Ó. O que seria essa distância P, P duas linhas? Ó? Daqui até aqui. Ó. Aqui eu tenho D mais X, e aqui eu vou ter D mais X também. Ó, tá? Então eu vou ter 2D mais 2x, certo? Como a distância que eu estou representando aqui, né, é a mesma distância, né, é P até o P duas linhas, né, ó, então eu posso falar que isso daqui são iguais. Ó. 2D mais Y é igual a 2D mais 2x, certo? Cancelo o 2D aqui, ó. Y é igual a 2x. Tá? Então, ou seja, tá, gente? Só para representar para a gente, né, que quando o espelho afasta x metros, vamos dizer assim, né, a minha imagem vai se afastar 2x, tá certo? Então, por quê? É como se, como as imagens elas têm a mesma distância, né? Tá? Então, o tanto que a pessoa afastou o x, a imagem também afasta, né? Vamos dizer assim, tá ok? Pessoal, no caso de uma pessoa, tá, ó, que ela tem uma certa velocidade em relação ao espelho. Então, se essa pessoa ela se afasta com uma velocidade v, a pessoa ela também vai se afastar do espelho com velocidade v. Então eu falo, ó, em relação ao espelho, ela tem uma velocidade v sentido contrário, né? Por isso que está menos v aqui. Só que em relação ao objeto, ou seja, a imagem em relação ao objeto real, né, ó, vai ter uma velocidade 2v. Por quê? Ó? Porque esse tem v, esse outro tem v também. Ó. Então, a velocidade de um em relação ao outro seria 2v. Tá? Mais uma coisa aqui, tá, gente? Rotação de um espelho plano. Se você tem um espelho, vamos dizer que a régua aqui é um espelho, tá, gente? Aqui. E aí, ó, eu pego esse espelho e eu giro ele para cá. Tá, ó. Vamos representar aqui assim. O que vai acontecer aí com a imagem? Se esse espelho girar 30 graus, tá, gente? O raio refletido, ele vai girar 60 graus. Nós podemos ver isso daqui, tá, gente? Por semelhança de triângulos aí, ó. Tá, ó. Olha o que é esse ângulo beta. É o ângulo formado entre os raios refletidos. Tá? Então eu poderia falar assim, ó, que beta igual a 2 alfa. Nós fazemos aí uma semelhança de triângulos, utilizamos o teorema do ângulo externo, né? E nós vamos ter que, né, o beta vai ser igual a 2 alfa. Então, se eu girei aqui 30 graus, o raio refletido vai girar 60 graus, tá, gente? Ok? Então, o desvio aí, vamos dizer, né, seria o dobro. Pessoal, da mesma maneira que eu falei aí que o ângulo vai ser o dobro, eu poderia falar de uma velocidade angular. Tá, ó. Velocidade angular com que o espelho está rotacionando, né? Ó, tá? Aqui, gente, ó, a velocidade da imagem, né, de rotação da imagem, também seria o dobro. Então eu poderia falar, ó, velocidade angular da imagem é o dobro da velocidade angular que o espelho teve de rotação, tá? Por último aí, tá, gente? Para a gente encerrar a nossa aula, né?
Associação de espelhos. Se eu colocar dois espelhos, tá, gente? Formando um ângulo de 90 graus, certo? Um espelho formando um ângulo de 90 graus, você vai ter um objeto. Esse objeto ele vai servir, né, ele vai refletir nesse espelho e vai refletir nesse espelho aqui, ó. Então eu tenho dois espelhos aqui, ó, formando 90 graus, tá certo? E aí, pessoal, o que que acontece, ó? Se essa imagem, ela vai servir, gente, de objeto para uma nova reflexão, tá? Então é como se a gente tivesse aí, ó, uma nova imagem formada aqui nesse ponto P3, P4, certo? Então isso daqui, ó, como esse espelho ele acaba refletindo esse, é como se eu tivesse um outro espelho aqui, ó, tá? Então essa imagem ela vai ser refletida aqui, vai ser refletida aqui. Eu vou ter duas imagens, uma sobreposta à outra, tá certo? Essas imagens, tá, gente? A P1 e a P2 são imagens enantiomorfas, ou seja, são imagens revertidas, né? Se fosse uma mão direita, aqui seria uma mão esquerda, aqui também seria uma mão esquerda, tá? Só que essa imagem que está aqui, ela é revertida novamente. Então aqui eu teria uma imagem exatamente igual ao objeto, tá? Então, mais uma vez falando, se aqui fosse uma mão direita, ó, eu teria mão esquerda aqui, só que daí ela vai refletir novamente, ela vai inverter novamente, ó, tá? Então aqui eu teria uma mão direita novamente aí, tá ok? Pessoal, olha lá como é que ficaria aí, né? Espelho formando aí um ângulo de 90 graus, né? Eu teria duas imagens enantiomorfas, né? Ou seja, as imagens revertidas, e lá uma imagem igual aí o objeto, tá? Exemplo, pessoal. Com 3 patinadores colocados entre 2 espelhos planos fixos, um diretor de cinema consegue uma cena em que são vistos no máximo 24 patinadores. Qual é o ângulo alfa entre os espelhos? Gente, ó, se ele tem uma cena com 24 patinadores e são apenas 3 reais, né? Vamos dizer assim, ó, eu teria 21 imagens, né? Só que, ou seja, como são 3 patinadores, eu vou dividir 21 por 3. Cada patinador vai ter que ter 7 imagens, tá? De cada patinador. Aí eu consigo ter esse sistema aí, ó. Tá ok? E aí, o que eu poderia fazer, tá, gente? Tem uma fórmula aí que a gente fala assim, tá? Ó. N é igual a 360 dividido por alfa menos 1. Esse menos 1 é o objeto real, tá certo? Por que eu falo 360, tá, gente? Porque vai formar como se fosse uma circunferência isso daqui, ó. Tá ok? O N é o número de imagens. Como eu preciso de 7 imagens aí, ó, de cada patinador, eu faço assim, ó. 360 dividido por alfa. Então, alfa vai ser igual a 360 dividido por 8. Então, esse ângulo alfa vai ser um ângulo de 45 graus, tá certo? Então, se eu posicionar o ângulo com os espelhos aí formando um ângulo de 45 graus, eu teria 24 patinadores, imagens aí, né? Ó, tá R$3 e mais 21 imagens aí, tá ok? Bom, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês um exemplo aqui, tá, gente? De reflexão aqui. Ó. Ó. Deixa eu colocar aqui uma imagem, né? Vou mostrar aqui para vocês.
Daqui eu estava fazendo uma outra aula, né, falando de simetria, né, ó. E eu estava mostrando aqui para a galera do sétimo ano, né, ó, tá? O espelho formando aí, ó, uma imagem. Ó. Você tem aqui a imagem da ambulância, né, ó, tá ok? Olha lá. Você vê aí a palavra ambulância da maneira correta, né? Certo? Vou mostrar aqui para vocês aqui outra coisa. Deixa eu tirar aqui as folhas aqui para ficar melhor. Olha aqui, ó. Eu vou ter aqui, gente, ó, dois espelhos formando um determinado ângulo entre eles aqui, ó. Vamos colocar um objeto apenas, tá? Olha lá. Vou colocar aqui um objeto só. Deixa eu trazer ele mais para cá, porque está dando muita claridade aqui. Aqui. Deixa eu pôr esse objeto aqui. Opa. Vamos lá. Aí. Por mais de cima aqui, eu acho que dá para ver melhor. Então, ó, você tem, ó, o objeto refletido em um espelho, refletido no outro espelho. Tá certo? Lá do outro lado, lá dentro, lá, ó, tem a imagem dele lá também. Tá ok? Se eu colocasse aqui, ó, outros objetos, ou se eu mexesse aqui nesse espelho, ó, formando outros ângulos aqui, ó, eu teria mais imagens lá dentro, olha lá. Tá ok? Posso colocar aqui um outro objeto? Vou colocar um objeto. Olha lá. Aqui, gente, está formando aqui, ó, aproximadamente um ângulo de 90 graus. Ó. Você tem, ó, o objeto vermelho refletido lá em todos os espelhos, o objeto preto também refletido nos outros espelhos. Posso colocar aqui uma outra tampinha aqui, ó. Agora eu vou ter, olha só, quantas imagens que eu vou ter lá, certo? Então, basicamente, aquele exercício que nós fizemos aí do patinador seria isso daí, tá certo? Bom, turminha, bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula aí. Tchau, tchau, gente.